estarmos aqui mais uma vez reunidos, para juntos louvarmos ao Senhor, aprendemos da palavra do Senhor também. Nós vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com oração, depois faremos uma leitura na palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados e te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio imenso que o Senhor nos dá de podermos acordar mais um dia para te adorar, para louvar o Senhor e aprender da tua santíssima palavra. Pedimos, ó Pai, que nessa manhã a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações e assim possamos ouvir o que realmente precisamos ouvir, não simplesmente o que queremos, mas o que estamos precisando para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito sobre essa escola bíblica dominical, que o Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer uma leitura em Filipenses, capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Deus abençoe a sua santa palavra. Nós vamos louvar o Senhor com alguns cantos. Vou chamar aqui a minha esposa para me ajudar. Jesus virá.
Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, aleluia. Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Número 170. Calmo, sereno e tranquilo. Tão sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto de bom amigo, que só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Para encerrar o tempo de louvor, vamos louvar o Senhor com o cântico 222, Esperança. Israel.
que te amo. Salmo 122:6. Nós vamos orar mais uma vez, depois daremos início à meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pelo tempo de louvor, a oportunidade que o Senhor nos deu de podermos adorar o Senhor e assim, ó Pai, acalmarmos o nosso espírito e assim sermos preparados por Ti para receber a Tua palavra, que é o motivo pelo qual estamos aqui reunidos. É para sermos edificados pela Tua palavra e assim, além de aprendermos, colocarmos em prática em nossas vidas para a glória do Senhor. Sabemos que não podemos sozinhos, mas precisamos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, para compreender a Tua palavra e também para vivê-la, para que assim o Senhor seja honrado e glorificado. Nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, nós vamos dar continuidade no estudo falando sobre o comportamento do crente, são os princípios bíblicos da ética cristã. Nós estamos seguindo esse livretozinho que é próprio para a escola bíblica dominical, certo? É um livretozinho muito bom, o pastor Zé me emprestou ele aqui para a gente trazer alguns estudos baseados nele. Fala da ética cristã. Alguém lembra o que é ética? Os deveres, né? Então, quando falamos em estudar a ética cristã, nós estamos estudando os deveres cristãos. O que eu tenho que fazer como cristão? Qual é o meu dever como cristão? Já que eu digo que sou um cristão, sou um filho de Deus, que creio no Senhor Jesus Cristo, então como eu tenho que viver? Quais devem ser as minhas atitudes, né? Então, nós aprenderemos estudando esse livrinho e já estamos aprendendo, né? Já estudamos o primeiro tópico, estamos no segundo, vamos dizer assim, como se fosse o segundo capítulo, né? E hoje nós vamos tentar estudar aqui e abordar 2 pontos, baseado nesse versículo de Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós vamos tentar abordar 2 pontos hoje, que é tudo que é respeitável e tudo que é justo, certo? No último estudo, há 15 dias atrás, né, que nós estudamos sobre esse livro, na semana passada nós fugimos do cronograma, né, desse livro. Estudamos outro texto falando sobre os deveres, né, algumas responsabilidades do marido e da mulher dentro do casamento. E hoje, retomando esses estudos no livrinho, nós vamos estudar sobre tudo que é respeitável, tudo que é justo. Tudo que é verdadeiro, nós estudamos na última vez, né? Que estudamos no livro, há 15 dias atrás, certo? Então vamos lá. Quando o texto fala sobre tudo que é respeitável, no comentário aqui do livrinho fala que esse respeitável, ele tem outro sentido também. Tem o sentido de honesto e nobre, certo? Então ele aborda esses 3 sentidos aí. Ele até diz assim, ó, que a versão Almeida antiga usa tudo que é honesto. A Almeida mais antiga, a outra versão, né? E a Bíblia de Jerusalém usa tudo que é nobre. Aí ele fala que o respeitável, honesto e nobre, eles têm assim, se confundem em que sentido? E tem o mesmo significado, né? Estão querendo dizer a mesma coisa. E aí, quando isso se aplica ao homem, ela descreve alguém que vive no mundo como se
tudo ou todo este mundo fosse realmente o templo de Deus. Meu irmão, não entendi nada, né? Nem eu, né? No início, quando a gente lê isso, a gente fica assim voando. O que é que isso quer dizer mesmo? Tudo que é respeitável, tudo que é nobre, tudo o que é honesto. Na verdade, o que ele quer dizer aqui é que nós temos que viver no mundo como se estivéssemos no templo. Como se estivéssemos no prédio da igreja. Eu costumo até falar às vezes que assim, ser crente dentro da igreja é muito fácil, né? Porque eu venho para a igreja, me sento na cadeira, escuto tudo ali caladinho, né? E pronto. Opa, eu sou um crente, né? Vou para a igreja e escuto a mensagem todinha. Mas será que ser crente, ser um filho de Deus é só isso? É só vir para a igreja e ficar sentadinho, ouvir a mensagem, ir para casa, e aí quando eu chego em casa a vida volta ao normal. Que normal? O que algumas pessoas acham que é normal, né? Porque o mundo tenta hoje atribular a vida do crente dizendo assim, não, isso é normal, todo mundo faz. Mas rapaz, deixa de ser besta, depois você começou a ir para a igreja, você não faz mais isso, não faz mais aquilo, né? Então nós somos tentados a seguir o curso do mundo. E quando ele fala tudo que é respeitável, é que nós temos que respeitar a Deus tanto na igreja, tanto no prédio da igreja, como fora dela. Eu não posso dizer assim que sou um filho de Deus se eu vivo diferente por causa do ambiente. Se eu estou dentro da igreja, lá no prédio da igreja, então beleza, lá eu sou um crente, né? Se eu saio da igreja, estou em um outro ambiente, aí eu já me comporto de outra maneira. Se eu estiver em um outro ambiente, dependendo de como seja, eu já tenho que ser mais liberal, já tenho que entrar na onda do mundo. Não é isso que o texto quer nos dizer. O autor do livreto aqui, ele quer nos trazer à mente essa ideia. Você tem que respeitar a Deus em qualquer lugar. É dentro do prédio da igreja, é fora do prédio da igreja, é no seu trabalho, é na escola, onde você estiver, você tem que respeitar a Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. E no final, né, quando ele fala todas essas características, ele diz, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem que estar na nossa mente para guiar os nossos passos, os nossos comportamentos, as nossas palavras, tem que ser a Bíblia. Tem que ser o que Deus quer para nossas vidas. Não é o que o mundo atribui como certo para o cristão. Porque o mundo atribui muitas coisas para o cristão, dizendo que é normal, que para Deus não é normal. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que é importante o conhecimento da Bíblia. Porque quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu consigo diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus. Por mais que as pessoas digam, não, mas isso é normal. É normal para o mundo, mas não é normal para um filho de Deus. E aí nós temos que pedir a Deus sabedoria para identificar essas coisas. E assim viver de acordo com a palavra do Senhor, para agirmos dessa forma, de forma respeitável, respeitando a Deus, temendo a Deus, porque a palavra temor, né, significa respeito. Então eu tenho que saber respeitar a Deus em qualquer ambiente. Em todos os lugares que eu estiver, eu tenho que respeitar o Senhor. Em Romanos capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos que adorar a Deus de maneira racional, sabendo o que realmente estamos fazendo. Não é indo na maré, né? Não é igual aquele ditado que diz, a Maria vai com as outras. Não, nós temos que adorar de forma racional. A gente pode até aplicar essa ideia de cultuar a Deus de maneira racional com relação à conversão também. Podemos aplicar aqui. Em que sentido? Algumas pessoas se enganam, né? Até nós, antes de nos converter também, às vezes pensávamos assim, dizendo assim, rapaz, eu acho até legal esse negócio dos crentes, né?
acho bonito a lei dos crentes, que na verdade nós não temos lei, né? Quem tem lei é Deus. A lei é dele. Nós não temos lei, nós seguimos os passos de Cristo. Pelo menos tentamos, né? Procuramos a cada dia seguir o Senhor Jesus. Mas a lei é de Deus, né? Aí, mas tem algumas pessoas que dizem assim: eu acho bonita a lei dos crentes, mas eu só vou quando o meu coração chamar. Mas espera aí, o coração chamar para servir a Deus? Você acha que o coração vai chamar? Olha o que é que a Bíblia diz a respeito do coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu acho interessante que ele diz aqui, ó, que o coração é o quê? Enganoso. Você vai confiar numa pessoa enganosa? Uma pessoa que vive enganando os outros, você vai confiar nele? Não vai nada, né? Tô doido? Você vai confiar no coração? Porque o coração é enganoso. E a Bíblia diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas. Você vai confiar numa pessoa corrupta? Você sabe, fulano de tal é corrupto. Você confia nele? É ruim, hein? Mas o nosso coração, ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Você vai confiar no coração para servir a Deus? Você vai confiar a sua alma ao seu coração? A eternidade da sua alma? Não, eu vou buscar a Deus quando meu coração chamar. Espera aí. Então você está confiando a salvação da sua alma ao seu coração? Como assim? O coração é enganoso. É desesperadamente corrupto. Você vai confiar? Se você, por fazer uma comparação aqui extrema, né? Tem essa mania. Vamos supor que você tira o dinheiro no banco lá, R$1.000, né? Aí passa uma pessoa que você sabe que ela é enganosa e corrupta. Aí você vai entregar o dinheiro a ela? Ei, manda esse dinheiro aí para mim. É doido, é? Vou nada. E a sua alma não vale mais do que R$1.000? Eu acho que vale, certo? Porque na verdade ela nem tem preço. Quanto é que custa uma alma? Você consegue comprar uma alma? Jesus derramou o sangue dele na cruz para nos comprar para ele. Então é preço de sangue. Não há dinheiro nesse mundo que consiga comprar uma alma. É muito valiosa. Então você vai pegar o bem mais precioso que você tem, que é a sua alma, a eternidade da sua alma, e confiar a alguém que é corrupto e enganoso? Não faça isso. A Bíblia diz que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E essa pergunta que ele faz no final é uma pergunta intuitiva. Quem o conhecerá? Ou seja, ninguém conhece o seu coração. Você não pode dizer, daqui a 10 anos meu coração vai pedir para eu buscar a Deus. Tem certeza? Se daqui a 10 anos ele não vai estar, e pior, mais distante de Deus ainda? Então não podemos confiar no coração. E meu irmão, então nós temos que confiar o quê? Aonde? Em que nós temos que confiar? No Senhor Jesus Cristo por meio da razão. Culto racional. Nós buscamos a Deus pela razão. Por quê, meu irmão? Porque nós sabemos que o certo a se fazer é entregar a vida a Cristo. Não é porque o meu coração teve um desejo desesperado de buscar a Deus, não. Nós sentimos às vezes aquele toque, né? Olha, você está errado, a sua vida tem que ser transformada, tem que ser corrigida. Você não pode viver desse jeito. Aí é o toque de Deus na nossa consciência para que nós mudemos de vida e passemos a cultuar a Deus de forma racional, sabendo que é o certo a se fazer. Não é o que os meus desejos querem fazer. Porque quando fala ali de coração, não é só o órgão pulsante de sangue não, certo? Bombeador do sangue não. Não é estar falando literalmente do órgão coração. São os nossos desejos, as nossas vontades. Eu não sei se acontece só comigo, mas vocês não têm vontade de desobedecer a Deus, não? Não vem não, de vez em quando a vontade de, rapaz, eu devia fazer isso, né? O povo faz. Não vem não na mente? Aquilo é o coração, certo? Tendo aqueles sentimentos, aqueles desejos, as tentações para fazer o que
não agrada a Deus. E por que a gente não coloca em prática? Razão. Pelo culto racional. Porque nós optamos, ou pelo menos devemos optar, escolher, cultuar a Deus, adorar a Deus de maneira racional, pela razão. Aí às vezes a gente se pega assim, vai para lá, Satanás, tu tá querendo botar meu coração para ir contra Deus, eu não vou. Aí bota o joelho no chão, vai orar e pede a Deus força para não fazer aquilo de errado. É assim ou não é? Ou eu estou enganado que acontece assim? Porque se nós somos seres humanos, somos pecadores. Somos tentados até pela nossa própria cobiça. É ou não é? Que Tiago diz, né? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. São os nossos desejos ardentes. O nosso coração. Querendo fazer o que não agrada a Deus. E aí vem primeiro na mente, né? Os pensamentos. E aí, pela razão, nós dizemos não. Ou pelo menos devemos dizer não. Não quero. Porque eu quero adorar a Deus de maneira racional. Sabendo o que eu estou fazendo. Que eu quero fazer a vontade de Deus. Não quero fazer a vontade do meu coração, da minha carne, da minha velha natureza. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque se nós nos deixarmos levar pelo ambiente ou pelos locais onde estamos, nós vamos acabar agindo pelo coração. E não pela razão. E nós não estaremos adorando a Deus de maneira racional, com culto racional. Por que nós estamos aqui na igreja? Será que todos nós acordamos hoje com vontade de vir para a igreja? Assim, o coração chamando, eita, beleza, que bom, hoje eu vou para o culto, né? Será que foi assim? Ou não foi a cama chamando? Rapaz, vá não, rapaz, você está cansado, né? Você dormiu tarde ontem teve programação na igreja, você vai hoje de novo, você podia dar mais um descansozinho para o seu corpo, né? Você merece. Ninguém é tentado dessa forma quando é no dia de ir para a igreja. E aí por que nós estamos aqui? Culto racional. Porque nós sabemos que é o certo a se fazer. Mesmo que o nosso coração não queira. Mesmo que a nossa vontade não queira. Vem lá no pensamento, não vou hoje não, porque não sei o que, estou cansado, trabalhei muito na semana, perdi noite de sono, não sei o que, devia no dia de domingo dormir mais um pouco, né? Mas o culto racional diz, vá adorar a Deus, porque Ele merece a sua adoração. E é o que Paulo quer ensinar aqui aos irmãos lá de Roma, que estavam em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será que Deus queria que nós fizéssemos o que hoje de manhã? Ficasse em casa dormindo até tarde ou vir para a igreja? Vir para a igreja, né? É o que Deus quer. Santo, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas a nossa velha natureza às vezes não quer. E aí eu tenho que, pela razão, decidir. Deus quer, então eu vou. Isso é o culto racional. Adorar a Deus de forma racional, sabendo que é o certo a se fazer e não fazer só a nossa vontade. Às vezes eu me preocupo muito, que eu sou professor também, né, do ensino fundamental, e às vezes eu até converso com a minha esposa. Minha filha, eu me preocupo muito com a sociedade em que nós vivemos hoje. Com as crianças que nós vemos hoje. Porque são as crianças do mimimi, né? Eles não podem ser confrontados, eles não podem ser contrariados. Tem um negócio aí que você não pode dizer, se o menino faz uma coisa, você, ei, peraí, mas isso aqui está errado, pode fazer isso não. Vai traumatizar o menino, que você não pode chamar a atenção do... Oxe, que sociedade é essa que nós vivemos? Porque nós temos uma sociedade mais forte, são os antigos. Por quê? Porque os antigos eram repreendidos mesmo, não era? Eu não sei se acontecia com você, mas no passado tinha uns pais que era assim, estavam conversando, né? O pai com um amigo, aí lá vinha um menino correndo para passar no meio. Aí o pai fazia só assim, puxava o freio de mão, né? E o menino dava voltando. Passe no meio dos dois adultos conversando para ver se a peia não cantava mais tarde. Porque tinha disciplina. Eu não estou incentivando aqui a violência infantil, não. Mas tinha disciplina, tinha ordem. As crianças sabiam ser contrariadas e aceitavam aquilo.
E nós temos hoje pessoas que viveram nessa época que são pessoas de bem, que não vivem nas cadeias e nos presídios, não. E outros aí dessa geração do mimimi, né, que não pode dizer nada, não pode não sei o quê, tem um bocado na cadeia preso. Por quê? Porque não foram contrariados, não aprenderam a ouvir um não, tudo era permitido. Aí quando chegou numa faixa etária que eles queriam alguma coisa que os pais não podiam mais dar, vão atrás de conseguir de maneira ilícita, de maneira errada. Aí tome cadeia neles. Tome cadeia neles. Feliz dos que estão na cadeia, porque ainda estão tendo uma chance, né? Porque o evangelho é pregado nos presídios, está tendo uma oportunidade de se corrigir. E os que morreram? Então eu me preocupo muito, porque eu estou vendo que a sociedade, do jeito que está indo, vai ser mais desmantelada ainda no futuro. Daqui a 10, 20 anos, se isso não mudar, continuar essas crianças fazendo tudo o que querem, vai ser mais desmantelado o mundo. Mais desmantelado. Vai chegar um ponto que vai ficar insuportável de se viver aqui. Mas por quê? Porque as pessoas não procuram cumprir os seus deveres como cristãos. Tem algumas pessoas hoje, se você chegar para falar de Jesus, de Deus, aí, Jesus, Deus, nunca ouvi falar nisso não. Como assim? Como é que o nosso país tem muita gente cristã, né? Religiosa, vou dizer assim, né? E como é que existe criança hoje, às vezes até algum adulto, adolescente, que nunca ouviu falar de Deus? Aí eu pergunto, de quem é a culpa? Rapaz, é a igreja, né? A culpa é da igreja, que não sai de porta em porta para falar de Deus para as pessoas. Será? Quem é que está com a criança desde o momento que nasceu? É a igreja ou são os pais? Então eu acho que a responsabilidade são dos pais, né? É tanto que a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, é no caminho em que deve andar. E quem é que pode ensinar a criança no caminho? Ou seja, estando no caminho junto com a criança. É a igreja que vai estar todo dia acompanhando a criança? São os pais. Os pais é quem devem ter essa responsabilidade de andar no caminho de Deus, os pais dando o exemplo de como se serve a Deus e juntamente com os filhos. Não é dizer, ei menino, ó, o caminho certo é tu ir para a igreja, viu? Tu vai que eu vou lá pro bar beber umas pingas lá. É assim que ensina a criança no caminho? É não. Diz, rapaz, se o meu pai vai pro bar beber é porque é melhor do que ir para a igreja, né? Então tem muita coisa errada hoje e as pessoas não querem assumir a responsabilidade e dizem assim, ó, os meninos de hoje são muito difíceis, né? A sociedade hoje é muito diferente, não é assim? Ô menino, aí diz o nome do tamanho do mundo, né? Esses meninos de hoje, rapaz, eu nunca vi desse jeito não. É mesmo? Provérbio 22:6, ó. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso aqui foi escrito quando, hein? Será que foi agora? Faz tempo. Foi da época de Salomão, do rei Salomão, antes de Jesus vir ao mundo. Já estava escrito, falando da necessidade dos pais ensinarem às crianças os deveres cristãos, a ética cristã. Quais são os deveres de um cristão? Você não é gente? Não quer ser um cristão? Quero. Quais são os deveres? Os pais devem ensinar a criança no caminho. É andando junto com a criança. Não é só apontando, não. Tem até um ditado de filho de peixinho, peixinho é, né? Então, se a pessoa é um servo de Deus, os pais são servos de Deus, a tendência, não estou dizendo que é 100% provável, né? Mas a tendência é que os filhos observem o exemplo dos pais e queiram seguir o mesmo caminho, se os pais realmente estão servindo a Deus fielmente. Mas se os pais andam com as vidas desmanteladas, como é que os filhos vão andar aprumado?
Meu irmão, mas eu já vi a família que era totalmente desmantelada e o filho prestou para alguma coisa. Eu não estou dizendo que é regra, viu? Que não tem as exceções, certo? Mas na maioria dos casos, na maioria das famílias desmanteladas, os filhos são do mesmo jeito ou até pior. Na maioria, não estou dizendo que são todos, certo? A vida é igual ao português, né? Tem as regras e tem as exceções, né? Português é assim, você aprende umas regras e acha que tá bom, aí vem as exceções. Tá. Aí, rapaz, eu pensei que eu tinha aprendido, agora não sei de nada, né? Assim é a vida. Tem as regras, mas tem as exceções, certo? Então acontece, família desmantelada, que não se prestou para nada, mas os filhos se aprumaram. Buscaram servir a Deus. O que eu estou falando aqui não é da esfera material não, viu? Ah, os pais eram pobres, o filho ficou rico. Não estou falando sobre isso. Estou falando da área espiritual. Então, os pais eles têm que entender que é responsabilidade deles de já ensinar os deveres cristãos para os filhos, para que eles assim aprendam, né, como servir a Deus. Olha o que aqui diz Provérbios 22:15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Esse é um versículo muito forte e muito importante, que a sociedade hoje tem esquecido. E por isso que os pais não assumem a responsabilidade. Quando eu digo os pais, não estou generalizando, certo? Não são todos. Mas alguns pais não têm coragem de assumir a responsabilidade. Dizer, olha, o meu filho não prestou para nada porque é culpa minha. Foi eu que não soube andar no caminho com o meu filho. Eu não soube ensinar. Não tem coragem de assumir. Só joga a culpa no menino, né? Os meninos de hoje são muito difíceis. Aí eu pergunto, quando é que isso aqui foi escrito? Muito tempo atrás, né? Antes de Jesus vir ao mundo. E Jesus veio ao mundo já vai fazer 2000 anos, né? Antes de Jesus vir ao mundo, isso aqui já estava escrito. Mais de 2000 anos isso aqui já estava escrito. E foi agora que as crianças vieram nascer assim, astutas, né? Porque nessa época Salomão já escreveu: a estutice está ligada ao coração da criança. Vocês acham por que as crianças do passado apanhavam tanto? É porque eram tudo santinho, é? Que eu apanhei só, né? Mas pintava o 7 e bordava o 8, né? Como diz a história. É porque os meninos eram bem quietinhos no passado, por isso que eles apanhavam, era? Não apanhavam porque já estavam lá, a estutice já estava ligada no nosso coração também, nós quando crianças. Por isso que levava a peia, que era para se aprumar, para ser gente na vida. E qual é o remédio? A estutice está ligada ao coração da criança, mas você não dizer nada, não contrariar a criança, vai aprumar a vida dela. É isso que a Bíblia ensina? É a vara da disciplina, que vai afastar a estutícia do coração da criança. Eita, irmão, então você está dizendo que eu tenho que espancar o menino? Não, não é espancar. Disciplina, irmãos, tem muita gente que tem confundido. Disciplina não é espancamento. Disciplina é com amor. O pastor Manuel até brinca, né? Mas também não é você fazer assim no menino, bater como se estivesse tirando na poeira e dizer, ó, menino, isso é peia, viu? E o menino, vou chorar porque o senhor disse que era peia, né? Não é isso não. Ele tem que sentir a dor para chorar e se humilhar, para ele entender que existe uma autoridade ali que ele tem que prestar conta, que ele tem que obedecer. E essa autoridade são os pais. Porque as primeiras autoridades que o filho tem que uma criança tem que entender que existe são os pais. Depois ele vai automaticamente entender que existe uma autoridade maior que é Deus. Mas se os filhos não respeitam nem os pais, como essa criança vai respeitar a Deus depois? Como ele vai entender que existe uma autoridade máxima, superior? Não vai, porque ele não foi educado a entender que existe uma autoridade. E ele tem que se submeter a essa autoridade. Então, quando fala de disciplina e vara, pessoal, não é instrumento de... não espanador, não. Mas o espanador, né? Não é espanador, não, é vara da disciplina. Disciplinar mesmo, bater, mas com amor. Não é com ira. Porque se nós formos disciplinar uma criança com ira, nós vamos acabar espancando. E não pode.
A disciplina bíblica é uma disciplina com amor. Você vai bater, não é nas costas, na cabeça, de qualquer jeito não. É no bumbum, que é a parte que tem mais carne, né? Mais macia. Bate no bumbum para ele sentir a dor, chorar um pouquinho ali. E você não é também desprezar a criança, não. Você disciplina. Aí vem cá, meu filho, tá chorando? Pois é. Ó, papai, mamãe bateu, ó, por isso. Explique. Deixe claro para a criança o que é que está acontecendo. Não é bater e desprezar, não. Vai para lá. E aí diz um palavrão, não. É com amor. Que a criança tem que entender. Realmente papai me bateu, mas é porque me ama. Ele não quer que eu faça mais isso de errado. Ele vai entender aos poucos, né? Tinha um colega meu que ele apanhava muito dos pais. Ele era mais ou menos da minha idade. Mas ele criou foi uma revolta. Porque os pais nem explicavam. Metia a peia e não dizia por quê. Aí ele ficou revoltado. Eu não sabia nem por que eu apanhava, mano. Tá errado, tá vendo? Aí então diz, toda peia resolve. Não, toda peia não resolve não. Tem que ser a peia bíblica, né? Tem que ser a disciplina bíblica. Da maneira correta. Disciplinar com amor, sem ira. Sem ira. Tem que ser de maneira racional também, sabendo o que está fazendo. E explicar para a criança por que ela está passando por aquilo. Aí a gente tem que entender também um detalhe, né? Na disciplina. Irmão, quer dizer que na hora que o menino fizer uma coisa errada, eu tenho que meter a peia nele? Não. Você já explicou para ele que aquilo era errado? Não. Então como é que você vai bater se ele não sabia? Posso chegar, a criança fez uma coisa de errado, eu meter a peia? Não. Não é assim. Você tem que primeiro explicar. Fez errado, você explica. Ó, meu filho, isso aqui é errado e isso não pode, certo? Aí se ele fizer de novo, aí já é outra história, né? Porque ele já está avisado. Já está avisado. Ele já sabe que aquilo é errado. Aí você está agora no seu direito de aplicar a disciplina bíblica. Certo? Que aí ele vai entender, opa, realmente eu não posso. Quando o papai disser que eu não faço isso aqui, não, eu não posso fazer. Porque se eu fizer, a peia canta, né? E tem um outro detalhe. Se você prometer a disciplina ao filho, cumpra, viu? Porque se você não cumprir, perde o respeito. Certo? O pai diz, mas vale nada não. Ele está só brincando. Que ele não disciplina, né? Prometeu, cumpra. Porque o seu filho vai passar a confiar em você. Tudo que você disser, ele vai acreditar. Não, meu pai, se ele disser, rapaz, tá é dito. Pode amarrar o burro na sombra, como a gente costuma dizer lá no interior, né? Pode descansar que vai acontecer se eu fizer. Então os pais têm que aprender isso também. Prometeu, cumpra. Se sabe que não vai cumprir, não prometa. É melhor você não dizer nada do que você dizer e não fazer. Porque se você disser e não fizer, aí é que perde o respeito total. Perde a credibilidade. Porque na cabeça da criança vai ficar que meu pai é mentiroso. Meu pai é mentiroso, que ele diz e não faz. Então é melhor ficar... Se não tem coragem de fazer, peça a mulher ajuda, né? Minha filha, disciplina aí, porque eu não tenho coragem não. Às vezes a mulher tem e faz, né? Mas tem que aplicar, porque senão a criança vai se desenvolver de uma maneira rebelde. Então temos que entender esse culto racional. E temos que entender que nós não podemos, Romanos 12:2, nos conformar com este século. Não podemos. Se nós nos conformarmos, quando essa palavra conformar, ela tem a ideia de pegar a forma do mundo. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. O cristão, para ele cumprir o seu dever cristão, viver na ética cristã, ele não pode viver de acordo com o mundo, assim como o mundo vive. Então não vos conformeis, não pegue a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a nossa mente é renovada? Pela Bíblia. É a palavra de Deus. Não tem outra maneira não. Como é que eu vou renovar a minha mente? Vou atrasar o relógio da idade, voltar uns anos atrás? Não tem como, né? Não tem como amanhã eu ser mais novo do que hoje. Não tem como. Então renova a minha mente por meio da Bíblia. Renovação da vossa mente. Para que eu tenho que renovar a minha mente com base nas Escrituras? Está aí o propósito. Ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer desfrutar da vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente na Bíblia. Aí onde nós precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar nas Escrituras, para não nos conformarmos com este século.
e assim experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que aí vai ser maravilhoso, fantástico, né? Já pensou em experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas? Porque, segundo alguns estudiosos, existem duas vontades de Deus, né? É a vontade perfeita e a vontade permissível. Então, Deus, é muito incrível. Isso às vezes dá um nó na mente da gente, né? Como é que Deus ele tem dois planos para a minha vida? Vamos dizer assim, né? Dois. Por quê? Se eu fizer a vontade dele, então a vontade perfeita dele vai agir em mim. Mas se eu não fizer, ele tem a vontade permissível. Aí às vezes eu fico pensando, né? Meditando e digo, rapaz, mas é interessante. Porque se eu fizer assim, aí Deus vai dirigir a minha vida desse jeito, da maneira perfeita, né? A vontade perfeita. Mas se eu não fizer, vai ter outros acontecimentos que vai afetar tudo ao meu redor. E como é que Deus consegue encaixar tudo? Não é incrível? É incrível. Às vezes a gente fica pensando assim e não entende como é que Deus consegue fazer isso. Mas Deus é Deus, né? Não é obrigado a gente entender tudo que Ele faz, não. Nós temos que acreditar e aceitar. Porque Ele é que é Deus. Não sou eu que sou Deus, não é eu que tenho que entender tudo. Quem tem que entender tudo é Ele. Porque Ele é quem fez tudo, né? E já pensou, você já parou para pensar, a vontade perfeita de Deus, será que ela é boa? Porque você tira por um pai, né? Um pai e uma mãe. Ele começa a traçar planos para os filhos, não é? Ah, eu queria que meu filho fizesse isso, aquilo outro, acontecesse isso, assim na vida dele. Você acha que um pai e uma mãe vai planejar algo ruim para os filhos? Tem nem perigo, né? Você quer sempre o melhor para os seus filhos. O melhor dos melhores, né? Que você quer ver o seu filho bem, quer ver seu filho feliz. Se nós humanos, miseráveis, pecadores, pensamos assim, imagine Deus. Qual seria o plano perfeito de Deus para a nossa vida? Curioso, né? Qual seria? Quer experimentar? Não se conforme com este século. Transforme a sua mente. Renove a sua mente. Se transforme pela renovação da mente. Lendo a Bíblia e vivendo de acordo com ela. Cumprindo os nossos deveres cristãos. Vivendo de acordo com a ética cristã. Com a ética bíblica. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos ajude, né, a cada dia a fazer isso. Não nos conformar com este século e nos transformar pela renovação da mente com base na palavra de Deus. Para que a gente possa experimentar, né, a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Isso seria fantástico. Se a gente conseguisse assim viver dessa forma realmente para experimentar isso, né? Eu estou desfrutando da vontade perfeita de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua graça e a Tua misericórdia em nossas vidas. Pedimos perdão por nossos pecados. Sabemos, ó Pai, que somos falhos. Estamos muito aquém, muito distantes, ó Pai, de fazer o que realmente Te agrada. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, porque só o Senhor é quem pode nos ajudar a fazer a Tua vontade, a não nos conformarmos com este mundo e a ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a Tua vontade perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Pai, porque só o Senhor pode fazer isso em nós. Sem Ti não podemos. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor possa nos guiar cada dia a exaltarmos o Teu santo nome. Pedimos a bênção do Senhor sobre o restante desse dia, a direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, e que à noite, ó Pai, possamos retornar para louvarmos ao Senhor, aprendermos da Tua santa palavra e sermos edificados por ela. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser, 6:30 da noite, estaremos de volta. É a mãe da senhora? Bem-vinda, viu? Deus abençoe, volte sempre, viu? A mãe da irmã Luciene, né? Está nos visitando hoje.